Atenção, porque está chegando Roberto Azevedo e as informações da política. Você sabe, 24 horas por dia você pode acessar a coluna de Roberto Azevedo no scc10.com.br. E agora ele está com a gente aqui na televisão também para falar de pesquisa presidencial. Nas últimas semanas, a gente acompanhou o advento de Gustavo Lima, aí já tinha discussão de Pablo Marçal, aí os bolsonaristas acreditam que ele vai ser liberado para concorrer à presidência, aí já se fala do filho Eduardo Bolsonaro. Quer dizer, nomes estão começando a ser pulverizados. Vamos para a pesquisa para ver o que tem viabilidade e o que não tem viabilidade, Roberto? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos assiste. O Instituto Paraná Pesquisas respondeu aquela pergunta que todo mundo está se fazendo. Tá, e se o Lula não concorrer em 2026? E se o Bolsonaro não puder concorrer em 2026? Como ficam os cenários? E ele fez várias simulações, e eu não vou só usar duas simulações que ele fez. Com o ministro Camilo Santana, da Educação, sendo candidato pelo PT, e a Gleisi Hoffmann sendo candidata pelo PT no lugar do Lula, porque os resultados foram pífios. Mas vou falar dos outros cenários que têm situações interessantes. Está aqui o quadro das pessoas que estão envolvidas diretamente nessas simulações. Lula, Fernando Haddad, Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro, porque o Instituto desconsiderou o ex-presidente, que ainda está inelegível. Então fez uma pesquisa dentro da realidade, como se ela fosse hoje. Vamos dar uma olhadinha nos cenários, então. Primeiro cenário, Michele substitui Bolsonaro. Observem que ela já aparece em segundo lugar na pesquisa há 1 ano e 6 meses das definições das candidaturas para a presidência em 2026. Isso aqui é primeiro turno. Há uma diferença no segundo turno, essa diferença baixa muito. É de 1 ponto percentual e meio a diferença de Lula para Michele Bolsonaro. Por quê? Ela representará a direita, mas tem mais gente representando a direita nesse cenário. Ronaldo Caiado, do União Brasil, Pablo Marçal, do PRTB. Aliás, são os únicos momentos nessa pesquisa que Pablo Marçal figura como candidato da direita nesse cenário com Michele Bolsonaro. Eu acredito que essas duas presenças aqui atrapalharam o desempenho de Michele Bolsonaro, que é muito maior que esse. Vamos para o segundo cenário. Se quiser encher a tela, Cris, é até melhor para o nosso telespectador ter uma visão. Neste cenário, Michele substitui Bolsonaro e Fernando Haddad substitui Lula. Michele Bolsonaro aparece com 29,5%, seguida de Ciro Gomes, com uma diferença pouco relativa, e Fernando Haddad está lá onde ele merece estar, bem atrás. Já foi candidato à presidência da República em 2018, foi para o segundo turno contra Jair Bolsonaro e perdeu. E é o nome que querem, porque querem empurrar, mas não está precisando comer mais feijão, muito feijão. Eu diria que uma feijoada por dia. Ronaldo Caiado já aparece aqui numa posição um pouco mais inferior, eu diria assim, em termos numéricos, não de posicionamento, com 8,2%. E aqui começa a aparecer o nome de Hélder Barbalho, atual governador do Pará, pelo MDB. É interessante essa visão aqui. Mas observe os brancos e nulos. 15%, 14%, 19%, quase 20%. Aqui dá 20%. Dá exatamente 20% da população não está aqui para esses nomes. Vamos lá para mais um cenário. Nesse cenário, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, substitui Jair Bolsonaro, mas Lula está no páreo. Uma diferença de 35,2% para o candidato do PT, atual presidente, contra o governador de São Paulo com 25,3%. Mas aí coloco, aqui ainda tem Ronaldo Caiado com 7%. Eu acredito que haveria o voto útil de Caiado em direção a Tarcísio de Freitas, aí a diferença é na margem de erro, porque isso não é um movimento que o candidato queira fazer, é um movimento que o eleitor faz. Mais um cenário, desta vez um cenário, pode passar o próximo, por favor, cenário Tarcísio substitui Bolsonaro e Haddad substitui Lula, Fernando Haddad, atual ministro da Fazenda. Tarcísio de Freitas
com 26,6%, mas na margem de erro ele fica muito próximo do Ciro Gomes, provável candidato do PDT, ou pelo menos especulado candidato do PDT. E Fernando Haddad, mais uma vez, com desempenho muito fraco. Lembrando que ele é o atual ministro da Fazenda. Ronaldo Caiado se mantém nos 8,4% e volta a dizer, mais de 20% do eleitorado não se manifestou. Vamos dar uma olhadinha nos parâmetros dessa pesquisa. Ouviram 2.018 eleitores entre 7 e 10 deste mês, quer dizer, semana passada. O campo acabou sexta-feira da semana passada, em 164 municípios do país. A margem de erro não é muito grande, 2,2 pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%. Portanto, o Instituto Paraná Pesquisas mostrou para nós que o cenário ainda pode ser trabalhado. E a realidade que todos nós já sabemos desde a eleição de 2022. A esquerda está sem opções se não tiver Lula. Ainda, como eu disse antes, fizeram 2 outras simulações com Gleisi Hoffmann, deputada federal pelo Paraná, presidente nacional do PT, que o PT quer tirar, e o Camilo, que é o atual ministro, Camilo Santana, que é o atual ministro da Educação, que também é do PT. Ou seja, a esquerda precisa se reinventar e a direita definir o nome. Se ficar nessa, vou esperar Bolsonaro recuperar os direitos políticos, pode perder tempo. Então, é o cenário. Mas volto a dizer, né? É palanque antecipado demais, né? 1 ano e 6 meses antes das definições de quem serão os candidatos, já está essa lenga-lenga. Mas serve como especulação, mas mais do que isso, como reflexão. Porque todo mundo pergunta, mas se o Bolsonaro não for candidato, o Lula vai ou não ser candidato? E essa pesquisa nos propiciou um cenário visto de hoje. Pesquisa é aquela coisa que vale na semana que ela é publicada. Depois é outro cenário. Perfeito. O Lula ainda é muito forte, né? Indiscutível, muito forte. Então, existe a possibilidade da esquerda ainda insistir num quarto mandato de Lula, hein, Roberto? Lula 4. Eu acredito que hoje o grande adversário do atual presidente da República são os índices econômicos. Ele diz que as coisas estão boas, mas não é o sentimento geral da população, embora a minha timeline lá nas redes sociais está cheio de brasileiros descontentes que foram para a Europa e para os Estados Unidos nas férias, né? Ficaram lá semanas, né? Então, quer dizer, tem alguma coisa diferente nisso aí, mas precisa ser avaliado. Então, o Lula tem que mostrar para as pessoas que tem alguns indicadores positivos e que pode reverter esse quadro da economia, mas, principalmente, acho que o grande adversário de Luiz Inácio Lula da Silva, seu Fernando, é a saúde. A idade, né? É a saúde, a idade, está pegando, ele já está dizendo, já está falando de amante em eventos, está mal. Senil, né? A mesma coisa que aconteceu com o Joe Biden. E só que o Joe Biden ainda tinha a reserva técnica da... Quem sabe se não é a vez do Geraldo Alckmin disputar a presidência da República de novo. Mas o PT deixa? O Geraldo Alckmin é do PSB. Pois não colocaram Alckmin, né? Não. E nem Gustavo Lima também, né? Não colocaram Gustavo Lima. Eu acho que a pesquisa é realista, viu? Por isso que não vai colocar esses devaneios e colocou o Pablo Marçal somente uma vez. Boa. Obrigado, viu, Roberto? Roberto Azevedo, grande análise, pesquisa Paraná. Paraná Pesquisas, um instituto mostrando para você os cenários para a corrida presidencial 2026. Daqui a pouco.